Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje eu tô começando esse projeto novo, que é fazer um diário de escrita. Eu já tava com essa vontade há um tempo e eu acabei de fechar um projeto, então eu acho que faz todo sentido eu falar um pouco sobre ele com vocês. E essa ideia, eu não acho que ela é tão inovadora, as pessoas gostam de falar sobre a escrita, mas não sei se desse jeito, pelo menos, eu nunca vi isso sendo feito por alguém aqui no YouTube e de uma forma que tivesse tanta interação também. Eu aceito sugestões, na verdade, se você já conhece alguém que já fez esse formato, aceito ver esses vídeos, aceito que vocês me mandem. E nisso eu queria falar sobre o meu processo de escrita no geral, entendendo que a arte é muito particular, entendendo que cada um vai ter seus rituais ali, vai ter sua trajetória nesse mundo de produzir e de se expressar. Mais do que isso, eu sei que é tudo muito subjetivo e também sei que isso pode incentivar outras pessoas a escreverem. Eu quero um pouco dessa proposta também, desmistificar um pouco a escrita. Eu acho que existe muito essa ideia do escritor como alguém que vai ficar numa torre, escrevendo sozinho, uma solidão sem fim, mas eu não acredito nisso, eu acredito que é algo coletivo, então aceito super pitacos aqui nos comentários também, aceito ideias e se vocês quiserem também ideias para vocês, a gente vai conversando, vai colaborando. Eu acredito que o que eu vou falar aqui não vai romper com as interpretações possíveis da minha escrita. Eu não acho que eu vou estar guiando ninguém só porque eu falei de onde vieram algumas coisas. A escrita ainda depende muito de quem lê, ainda depende muito de como as coisas são interpretadas pelo leitor, então eu acho que tá tudo bem. Se der muito ruim, a gente para, mas eu acho que é uma proposta legal. E nisso, faço os convites para você se inscrever no canal, para curtir o vídeo, para comentar aqui, pode xingar e pode elogiar, me seguir no Instagram também, no @giratrinco, no Instagram, no TikTok e que mais? Acho que é isso. Vamos começar a falar então do meu novo livro de poemas que vai surgir, ainda não foi lançado, calma lá, mas ele vai se chamar Vestígios do Invisível. De onde sai esse livro? Ele sai de outro livro. E qual que é o outro livro? É um livro que eu ainda não consegui escrever, e justamente dessa frustração e do desafio que é falar sobre a minha história com o Flávio, que foi meu primeiro namorado. Eu já falei sobre esse caso aqui no canal, quem quiser conferir pode ver a resenha do Amor dos Homens Avulsos. E eu também falo um pouco na resenha que eu fiz de Perto do Coração Selvagem. Nesses dois momentos eu já falei por alto que foi um episódio muito difícil na minha vida e que eu queria escrever sobre para conseguir interpretar aquilo, mas nas primeiras tentativas de escrita eu notei que aquilo me demandava muito e que eu precisava mudar até de psicólogo para isso. Comecei uma análise recentemente e nisso eu notei que eu poderia manter a escrita ali com um hábito de escrita também como um projeto e que fosse mais leve, e nisso vai surgir esse livro de poemas e que o tema vai também vir de uma inspiração muito irônica, porque eu estava assistindo um documentário com o Flávio, isso há mais de 2 anos atrás, que era sobre a Eurídice Fontella, poeta aí que está sendo homenageada da Flip agora em julho, e ela falava em algum momento sobre vestígios do invisível. Ela descrevia a luz desse jeito e eu parei para pensar, nossa, e essa imagem eu achei muito bonita, a luz como vestígios do invisível, o vazio ali, de alguma forma não tão vazio. Achei aquilo belíssimo, deixei anotado, deixei guardado na gaveta. E nisso, quando me veio essa imagem de volta, eu pensando sobre o que eu posso escrever poemas, a luz me pareceu um grande tema, me pareceu algo que me levaria a muitos caminhos. Eu gosto dessa ideia de ter algo central ali que vai criando raios, que vai criando grandes tentáculos. E a luz parecia muito legal porque existe o fogo, existe, sei lá, a lava, existe as estrelas, existe vários tipos de fenômenos óticos também. Eu sentia que eu tinha muito material para trabalhar e que seria divertido. Isso é algo muito importante na escrita desse livro. Eu precisava da escrita como algo divertido. Eu sei que escrever algo mais dramático, algo mais sentimental tem todo o seu valor, mas eu tenho achado ultimamente que as coisas também têm que ser possíveis na alegria. Então
eu escrevi isso tudo, que foram 33 poemas separados em 3 partes, a partir dessa ideia de que dava para fazer um negócio que não fosse tão sério, que não fosse tão sisudo. Esqueci de falar alguma coisa até esse momento? Ah, sim. E também, sabendo que eu já tinha escrito um outro livro de poemas, que eram poemas para amigos, eu senti que eu estava focando muito nas relações que eu tinha com essas pessoas, porque cada poema era dedicado a um amigo específico. Dessa vez, eu quis muito mais trabalhar com imagens, eu sentia que elas eram muito mais fáceis de expandir além delas mesmas, porque sentimento, eu estava me sentindo muito preso ao que eu tentava tirar ali, era muito mais difícil para mim de focar em um sentimento só. E essas imagens, elas traziam muitas coisas ao mesmo tempo, então eu tentei fazer narrativas que fossem mais imagéticas e não tão abstratas em relação ao que eu sinto, a como eu me relaciono com tal pessoa. E além disso, os poemas desse meu primeiro livro de poesia, que é o primeiro nome, eles eram muito grandes, eles eram realmente enormes. O livro, cadê o livro? Vou pegar para vocês para mostrar. Ai, Jesus Cristo. Ele é nesse formato justamente para caber melhor os poemas. Ele é tipo um retângulo que... vocês entenderam, gente. Vocês estão vendo que ele não é um formato muito tradicional, ele é mais alongado justamente por isso. Ok. E a última coisa, o humor também eu tenho que dar os créditos, que a Mayara Blasi, ainda vou falar sobre a Mayara aqui, mas eu tava fazendo o curso de escrita dela, quer dizer, não é um curso de escrita porque parece que ela tava ensinando a escrever, mas ela tem esse grupo em que ela propõe exercícios de escrita e um mês era muito voltado para o humor, poetas que eram consideradas às vezes menos importantes, mas que escreviam com esse toque de ser algo engraçado, de ser algo irônico, de ser algo ácido, cítrico, e eu gosto muito disso, e eu senti que eu não colocava tanto isso no meu texto, que quem convive comigo, quem me conhece, sabe, que eu sou uma pessoa que consegue ter umas tiradas boas, e eu senti que a minha escrita podia ter isso, e que isso poderia ser um diferencial, então eu trouxe tudo isso no Vestígios do Invisível também, e agora eu vou falar de cada uma das partes só para dar umas ideias do que eu foquei em cada uma delas. Vamos lá! A primeira parte se chama atiçar. Eu queria muito falar sobre esse verbo. Eu acho que esse verbo me simboliza bem porque eu gosto de cutucar a onça com a vara curta. Eu gosto de ir lá. Na verdade, eu vou com a mão direto porque eu quero sentir a onça. E isso vai causar, às vezes, coisas muito boas, às vezes muito ruins. Mas é um pouco sobre esse se arriscar nos relacionamentos, nos conflitos e ver o que se ilumina nessas horas em que você vai estar ali diante de um atrito. Eu acho que é muito em volta desse tipo de relação. O primeiro poema que vai ser começando o livro ali é justamente sobre dar à luz e como que você vai se relacionar com aquilo que você cria, seja uma criança, seja uma obra que você está começando, e que você olha para aquilo e aquilo parece muito você, mas não tanto quanto você gostaria. Gosto dessa ideia de você ficar incomodado com aquilo que você tá tentando colocar no mundo ali. Depois tem um poema sobre lava, sobre essa coisa do desejo, um desejo que escorre. Também tem um poema sobre vela. Eu não vou falar todos, né? Mas tô falando alguns pincelados aqui. Tem um sobre vela, sobre novena, sobre você ter uma fé e que você fica insistindo nessa fé, mas sem a certeza de que aquilo vai te dar algum retorno ou que você vai receber uma resposta que é a que você quer. Mas às vezes é a resposta que você vai ter, às vezes é um silêncio, então fica essa coisa difícil de lidar, às vezes, quando você tá lidando com o divino. Também tem um que é mais faísca, e é aquela coisa que pode causar um incêndio, pode não ser nada. Tem a relação com a sombra também, que no caso eu fiz um poema sobre como eu enxergo o meu gato, porque eu vejo ele muito como um bicho que eu me projeto nele de um jeito estranho, é uma simbiose muito bizarra, e essa ausência da luz eu acho muito legal também de pensar. E o último que eu vou citar agora, vocês vão ter que ler o livro eventualmente para conhecer cada poema, mas esse último, cigarro, eu acho que essa luz do cigarro ali na noite, esse pontinho vermelho que vai e volta. Gosto dessa ideia do hábito de fumar também, tem algo misterioso ali na fumaça. Enfim, muito divertido de falar desse atiçar. E essa primeira parte vai levar para a segunda, que é Ilusões de Ótica.
Esse nome é meio autoexplicativo, né? Eu queria falar sobre essas coisas que a gente enxerga, que a gente interpreta como a realidade, mas quando você vai ver de perto, ou quando você tem uma distância e consegue ver um panorama, você vai enxergar que o negócio é outra coisa, e nisso a gente vai se enganando. Isso remete um pouco às aulas de física que eu tive ao longo da vida. Eu fiz física tanto no colégio quanto na faculdade, porque eu fiz o curso de matemática e tinha matéria obrigatória de física, por causa disso, mas nisso lembrei de várias aulas, lembrei de professores, um beijo para todos, e foi muito interessante ter essa visão de tentar reinterpretar alguns fenômenos. Eu fiz um poema sobre miragem, eu fiz um sobre fogo-fato, que é esse fenômeno que parece que uma bola de fogo surge do nada e some do nada, aquela coisa que tem um folclore em volta dela. O Boitatá vem dessa questão do fogo-fato, para quem não sabe, sugiro pesquisar, foi muito divertido pesquisar esse livro, inclusive. Fiz um poema sobre Schrödinger, que é a questão de você enxergar ora a luz como uma partícula, ora como uma onda, e você nunca consegue se decidir propriamente, não tem como definir essa contradição que está no nosso cotidiano. A luz está aqui na nossa vida, mas a gente não consegue apreender ela direito. Tem também um poema sobre caleidoscópio, que é essa imagem muito bonita, que são vários pedaços que vão se reencaixando, criando padrões, você vai girando e aquilo vai mudando, e é belíssimo. Tá um pouco inspirado também numa música da Chaperone, que eu acho linda, linda, linda. E o último poema que eu vou citar dessa parte é um que chama Ouro de Tolo, sobre você olhar para essa pedra ali que você acha que ela brilha, que é divina, e é justamente um poema em que eu fiz uma carta para Deus, falando com Deus, tipo, olha, eu tentei acreditar no você, eu tentei, tipo, queria que fosse você a imagem que eu coloco minha fé, mas não consegui, e aí sei lá, achei divertido eu escrever essa carta para Deus, vocês vão ver como é que é. E aí a gente vai para a parte 3, que são os corpos celestes. Não é nada absurdo a gente pensar que existe muita luz no céu, como que isso vai impactar as pessoas, né? Eu acho que durante muitos milênios os fenômenos astronômicos, astrológicos vão ser muito influentes em como a cultura vai se desenvolver. E eu precisava falar especificamente das luzes do céu. Sim, vai ter poema sobre Alien, eu queria muito fazer isso. É parte do humor do negócio esse poema. Tem também um sobre o Sol, um sobre a Lua. A relação dos dois, acho muito bonita. Existe um poema sobre eclipse, acho que tem toda uma... eclipse foi muito legal, porque vários povos diferentes interpretavam coisas muito absurdas acontecendo, ora como presságios muito negativos, ora como mensagens ali, sinais muito positivos. Então eu fiquei, gente, as pessoas interpretavam esses fenômenos de forma incrível. Foi muito, muito legal de ir descobrindo essas histórias. Também tem um poema sobre estrelas, sobre constelações, sobre Vênus, sobre a aurora boreal. Acho que foi um dos mais legais de pensar, que também tem essa questão de alguns grupos enxergarem como uma maldição e outros não. E tem, por último, o último que eu vou citar, um poema sobre chuva de meteoros. Esse eu não lembro quem que me falou, mas eu sei que não partiu de mim essa ideia, mas eu comentei com alguém que eu tava escrevendo esse livro, e a pessoa falou, eu amo chuva de meteoros. Eu falei, nossa, esse eu não tinha passado na minha cabeça. E isso é muito legal do escrever, e você ir contando pros outros. Todo mundo tinha uma opinião sobre esse livro. Eu acho que é aquele assunto que desperta as pessoas. Foto tem muito a ver com a luz, iluminação. Tem toda uma ideia de que a gente se preocupa com a luz. A gente tá ali vendo ela como uma fonte de calor, às vezes. É aquilo que tá na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo tem alguma história, sei lá, ver um clarão assim, de ficar cego pela luz. Tem uma coisa, ensaio sobre a cegueira nesse livro. Pior que agora eu não tô lembrando um poema que me fala imediatamente disso. Mas tem tanta coisa, tem epilepsia fotossensível, esse também é um dos meus favoritos. Foram muitas ideias. Se vocês tiverem mais ideias, comentem aqui. E agora eu só vou comentar onde que tá esse livro. Tipo, cadê o livro? Ele vai ser lançado? Vou falar sobre o momento atual do livro pra vocês. Ok, no momento, quando eu estou gravando esse vídeo, não quando eu estou postando, neste momento eu mandei pra Mayara Blasi, que eu citei aqui, que é uma pessoa que eu confio, que ela dá as opiniões dela, que ela sabe ser incisiva, assim, e realmente falar o que ela pensa. Ela não fica pensando, como que eu vou falar isso de uma forma mais graciosa, ou de uma forma que não vai insultar a pessoa.
ela vai entender que a arte são sugestões, essa troca, tipo, ela fala o que ela pensa. Eu gosto disso. Giovana Vieira que me indicou ela, um beijo, Giovana, por ter me indicado. E agora esse livro tá com a Mayara, ela vai revisar, vai comentar sobre, quero ter essa conversa com ela. E nisso, a partir do momento que ela me devolver, vou ver o que vai acontecer, né? Se eu vou reestruturar as coisas, como que eu vou ordenar assim, mas eu acho que já vai estar bem encaminhado para eu começar a pensar se eu mando para algumas editoras específicas, aceito sugestões também, se eu mando para concursos específicos também aceito sugestões, ou se eu faço uma autopublicação, se isso vai me dar um retorno financeiro maior. Infelizmente a gente tem que pensar por esse lado também. Eu sei que é arte, mas a gente precisa vender a nossa arte na praia, onde quer que dê. E nisso vou ficar pensando para onde que esse livro vai, se ele vai ficar guardado, mas estou feliz que ele aconteceu. E nisso já tô pensando muito na divulgação dele, porque essa é a parte que eu acho que eu vou mais me divertir depois da escrita, obviamente, que vai ser fazer umas versões em vídeo dos poemas, fazer colagens, que sejam imagens ali que vão aparecendo. Tô pensando muito em quais poemas eu quero fazer, eu acho que de todos não dá, mas talvez de todos, sei lá, tô querendo me divertir com esses poemas em forma de vídeo, eu acho que vai ser legal. Vai ser um jeito bem criativo, assim, criativo é uma palavra forte, né? Mas eu acho que é um jeito que convida as pessoas a conhecer os poemas, eu lendo em voz alta, e nisso o convite no final, se quiser ler mais poemas desse tipo, compra o livro. Eu acho que vai ser uma boa campanha. E nisso, o que eu vou falar também? O que eu vou escrever agora, né? Eu comecei porque o livro do Flávio é a próxima coisa. Ainda não, ele vai vir este ano ainda, eu devo fazer esses diários de escrita a cada 2 meses. E nisso, o próximo ainda não vai ser sobre o livro do Flávio, eu acho que vai ser só o daqui 4 meses, porque o próximo eu quero falar sobre os contos eróticos que eu estou escrevendo. Eu quero fazer um banco de contos antes de eu começar a publicar. Eu quero ter uma gordura, assim, uma quantidade significativa que eu possa parar de escrever por um tempo e deixar eles sendo atualizados ali num blog, num Substack. Ainda tô pensando onde que vai ser melhor de publicar. Mas nisso, esses contos já tá sendo muito legal colocar algumas histórias minhas, algumas histórias dos outros ali. É muito divertido e é um caminho pra prosa. Eu acho que foi um pouco essa trajetória também. Eu tenho um livro de poemas publicado, escrevi outro agora pra retomar a escrita como um hábito, ter esse exercício, esse ofício ali constante. Agora quero os contos eróticos, focar neles para ir agora fazendo esse movimento para prosa, para escrever o meu primeiro romance, que vai ser o livro do Flávio. Então tá tudo meio pensado. É claro que ao longo da jornada as coisas vão mudando aos poucos, mas existe uma coisa minimamente traçada aí. E é isso, eu acho que esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Fica mais uma vez convites para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, quem ainda não é inscrito, me seguir nas redes sociais, @giratrinco no Instagram e no TikTok. Pode comentar aqui embaixo tudo, sobre tudo, gente. Pode dar sugestão, pode falar. Achei uma ideia ruim, achei uma ideia incrível, achei nada, não consegui achar. E é isso, falem o que vocês quiserem e muito obrigado a quem ficou até aqui mais uma vez. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.